Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Graças te dou de todo o meu coração. No dia que eu clamei, atendeste-me, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a tua benignidade dura para sempre. Sejam bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Quantas coisas que o Senhor tem dado a nós, tem depositado em nossas vidas. Mais um dia de graça, mais uma noite de muita alegria, mais uma porção da graça do Senhor Ele tem depositado sobre nós, das suas misericórdias, renovando as nossas vidas, as nossas alegrias. E por isso hoje nós damos graças. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais um momento em tua casa. Te agradecemos, ó Senhor, porque estamos aqui te louvando, te agradecendo por tudo que o Senhor é. Não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Um Deus bom, um Deus grande, um Deus fiel, que tem olhado por nós e que tem nos guiado, Senhor, por todos os nossos caminhos, ó Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido presente, Senhor. E hoje nós estamos aqui para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem dado a nós. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós somos convidados e eu convido a você a louvar ao nome desse Deus tão poderoso e tão grandioso. Somos convidados para adorar ao único e verdadeiro Deus. Como um Pai gracioso veio nos amar, preocupado com os que são seus. Viu nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão. Com a sua graça, com o seu perdão, deu-nos vida nova em Jesus. Ele é o Filho amado, prazer do nosso Pai. Tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre em nossas mãos e a uma voz louvemos a Jesus, o Senhor. Senhor da glória, Senhor da história, Rei de vitória. Somos convidados para adorar ao único e verdadeiro Deus. Como um Pai gracioso veio nos amar, preocupado com os que são seus. Viu nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão. Com a sua graça, com o seu perdão, deu-nos vida nova em Jesus. Ele é o Filho amado, prazer do nosso Pai. Tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre em nossas mãos, com uma voz louvemos a Jesus, o Senhor. Senhor da glória, Senhor da história, Rei de vitória. Amém. Vamos continuar louvando ao nome desse Deus poderoso. Nós estamos aqui tão sedentos a ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar.
este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós te damos honra, Senhor, te damos glória, Pai. Pela tua infinita misericórdia, Senhor, pelo teu infinito poder nas nossas vidas, ó Jesus. Te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Bom dia, tudo bem com os irmãos? Estamos aqui novamente para falar um pouquinho mais da palavra de Deus, para aprendermos juntos essa maravilhosa palavra, dando continuidade ao assunto que começou domingo passado, na lição 7. Hoje nós estamos na lição 8, palavras que descrevem os membros da igreja. 2. Então são outras palavras, uma nova lição, porém o assunto continua a descrever o que são os membros desta igreja maravilhosa, a igreja de Jesus Cristo, a igreja dos salvos, a igreja daqueles que temem a Deus. Não é mesmo? Estamos aqui hoje nessa segunda parte, nessa segunda grupos de palavras. Você que perdeu a aula passada,
Você que não assistiu ainda, foi uma aula muito interessante, muito que a gente aprendeu bastante. Volta lá no YouTube, na página da igreja, assiste a lição 7, palavras que descrevem os membros da igreja, parte 1. Muito interessante a lição de domingo passado. Hoje nós vamos continuar aqui aprendendo da palavra de Deus. Se você não assistiu, terminando essa aula aqui, dá uma corridinha lá, clica e assiste a aula de domingo passado, que é muito interessante. E você que assistiu, continua conosco aqui, que a gente vai aprender cada vez mais da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é verdade? Muito bem, hoje a lição 8, o texto básico é Atos 2, 42 a 47, texto devocional Romanos 12, 3 ao 21, e o texto-chave Atos 2 e 47. Vamos dar uma lidinha no texto-chave, Atos 2 e 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Este é a igreja do Senhor. Esse é aqueles que buscam o Senhor. Eles louvam a Deus e todo o povo o respeita. Não é mesmo? Muito bem. Vamos começar nossa aula hoje. Nós estamos falando sobre palavras. Palavras que descrevem os membros da igreja, o membro da igreja. São palavras que trazem algum tipo de definição de como nós somos vistos pelas pessoas, por Deus, por Jesus, e como nós estamos descritos na Bíblia, não é verdade? São essas palavras. Começamos no domingo passado com um grupo de 5 palavras e hoje a gente vai aprender um grupo de 5 palavras também. Não é isso? Que grupo de palavras hoje a gente vai aprender? Eu gostaria de perguntar novamente, igual a gente fez domingo passado. Para você, ser discípulo significa o quê? O que significa ser discípulo de Jesus? O que significa isso para você? O que significa ser santo? Santo significa o que para você? Ser eleito. O que é ser eleito? Nós não estamos falando de eleição para prefeito, para governador, para presidente, para nada. Nós estamos falando de ser eleito. Eleito de Deus. O que é isso para ser eleito para você? Ser sacerdote significa o que para você? Você é um sacerdote? Você se considera um sacerdote? Você é um sacerdote? E ser do caminho? O que significa para você ser do caminho? São termos que nós temos utilizado desde domingo passado com outro grupo. Volta lá e assiste, para quem não assistiu ainda. E hoje a gente vai aprender esse grupo de palavras. São termos utilizados na Bíblia para descrever os crentes, aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem em Deus. E para ser membro dessa igreja, o que basta? Basta aceitar a Jesus. Basta reconhecer que Jesus comprou a cada um de nós, que com seu sacrifício, com seu sangue na cruz, ele nos comprou e nós somos propriedade dele, propriedade de Cristo. Fazemos parte dessa família, família de Deus, família que somos unidos e regidos pelo Espírito Santo que foi deixado por próprio Jesus Cristo e estamos aqui para viver segundo o padrão da palavra de Deus, da palavra de Deus, não é verdade? Por que isso? Porque nós reconhecemos aquele que é o nosso Salvador, que nos resgatou do pecado para nos dar uma nova vida, e nós reconhecemos o nosso pecado, nós somos batizados e acreditamos em Jesus. Aquele que está escrito em 1 Coríntios 2 e 9, aquele que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou um coração humano, o que Deus tem preparado para aquele que o amam. Se nós reconhecemos o nosso pecado, se nós aceitamos Jesus, nós fazemos parte dessa família. E fazemos parte dessa família, família dos salvos, família de filhos de Deus, família daqueles que vai receber algo que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, nenhum coração humano imaginou o que está preparado para aquele que ama a Deus, que faz parte dessa nossa família. Não é verdade? Do seu discípulo, dos santos, do eleito, dos sacerdotes, daqueles que são do caminho do Senhor. Vamos partir para a lição? A primeira palavra que a gente vai aprender hoje, que nós somos descritos, é discípulos. Você se considera um discípulo de Jesus? O que é ser discípulo? O que é discípulo?
O termo discípulo é uma palavra que vem do grego e ela quer dizer aluno, quer dizer alguém que está aprendendo, alguém que está aprendendo uma lição com outra pessoa. Um aluno, resumidamente. Se você procurar no dicionário o que significa discípulo, significa aluno, significa aluno. Vamos ver um versículo que já começa a nos mostrar melhor sobre isso. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas. Primeira característica do discípulo, irmãos, é aprender. Nós somos alunos. Nós estamos aprendendo com o mestre. E o mestre é Jesus. Aprendei. Tomai sobre vós o meu jugo e o que fazer o quê? Aprendei de mim. É Jesus falando. Aprendei de quem? De Jesus. Aprendei de mim. Vamos ter isso em mente. Nós, para sermos considerados discípulos de Jesus, nós aprendemos com ele. Na verdade, se você é discípulo de qualquer coisa, eu sou discípulo dos filósofos, você tem que aprender filosofia. Eu sou discípulo do Bolsonaro, do Lula. Você vai ter que aprender sobre eles. Não é verdade? Aprender. Nós somos discípulos. Nós aprendemos com o maior de todos. Aquele único que é merecedor de toda a honra e toda a glória, que é Jesus Cristo. Não importa A, não importa B. Hoje em dia o mundo está dividido, né? Se você é A, você não pode ser B. Se você é B, você não pode ser A. Mas nem A, nem B estão certos. O único que está certo é aquele que nós aprendemos todos os dias, chamado Jesus Cristo. Não é verdade? Primeira lição, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, para encontrar descansos para vossas almas. Hebreus 5, do 11 ao 14, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque devendo ser mestres, pelo tempo, ainda necessitais de que vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Que palavra profunda. Nós aprendemos no versículo passado que nós devemos aprender. E aprender cada vez mais. Do qual muitos temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligente para ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, está tanto tempo aprendendo a palavra de Deus que poderia ser mestre, mas ainda o que? Necessitais que vos torne a ensinar. É no básico. Preciso aprender sobre o básico. Tá tendo um movimento ali, tá tendo um movimento cá. Mas aquele que é baseado, que é enraizado na palavra de Deus, aquele que aprende realmente a palavra de Deus, ele não se encurva nem para a direita nem para a esquerda. Ele é firme na palavra de Deus. E muita gente negligencia porque não aprende da palavra de Deus. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, ou seja, fica naquelas palavrinhas, rasa, naqueles, o Senhor é meu pastor e nada me faltará para a eternidade, você se alimenta de leite. E você precisa, você não, nós todos, nós precisamos aprender da palavra, porque nós somos discípulos. E o discípulo aprende. Ele aprende para ter conhecimento. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. O discípulo aprende com o mestre. E aprende para quê? Para discernir o bem e o mal. Muito bem. João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Olha a sequência.
A gente vira discípulo de Jesus, a gente aprende com Jesus, a gente se fortalece na palavra, a gente discerne o bem contra o mal, o bem e o mal, e aí a gente começa a dar fruto. E aí a gente começa a ser chamado e ser reconhecido como discípulos, discípulos de Jesus. Nisto é glorificado quem? Deus. Através do quê? Do nosso fruto. Nosso fruto como discípulo, que nós aprendemos de Jesus. E assim nós seremos discípulos de Jesus. João 14:12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Olha só o estágio. Nós queremos nos tornar discípulos, nós começamos a aprender, nós começamos a ter conhecimento, nós começamos a ter raiz na palavra de Deus, nós começamos a discernir o bem e o mal, nós começamos a se aprofundar na palavra de Deus. E aí chega um momento que nós estamos maduros o suficiente para ser considerados discípulos de Jesus. E como discípulo de Jesus tem a promessa. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, crendo em Jesus, aprendendo da palavra dele, também fará as obras. Aquelas obras que Jesus fez, nós também podemos fazer, porque nós somos aprendizes do Mestre, e nós aprendemos cada vez mais. E não só faremos as obras que Jesus fez, porém podemos fazer maiores ainda, porque Jesus subiu ao Pai. Mas nós estamos aqui para fazer a obra de Jesus, não é verdade? De Jesus. Muito bem. Segunda palavra, santos. Nós somos considerados santos. Lucas 1:49 está escrito: porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Olha quem é Jesus. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Todos os crentes são chamados na Bíblia de santo. A santidade é um dos adjetivos, é um dos alvos primordiais dos crentes, é ser santo. Aquele que aceita a mensagem da salvação, ele procura se santificar cada dia mais. Se chegar cada dia mais perto da santificação. Por que isso? Porque nós seguimos o nosso mestre. Nós somos discípulos de uma pessoa que é santa. Porque em Lucas 1:49 está escrito o quê? Porque me fez grandes coisas o poderoso. E santo é o seu nome. O nome de Jesus, o nome de Deus é santo. E para a gente sermos discípulo dele, para a gente sermos membro da sua família, nós também devemos buscar sermos santos. Buscar a santificação. Mateus 4:48. Sede vós perfeitos ou santos, como é perfeito, como é santo o vosso Pai que estás no céu. Nós precisamos aprender da palavra dele como discípulo e procurar imitá-lo como santo. Nós devemos ser santos também. E santos aonde? E como que as pessoas veem? E santo aonde que a gente precisa ser santo? Aonde que a gente precisa nos santificar? Na igreja. A nossa igreja local e visível. Vamos ver? Atos 9:32. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, em um local chamado Lida. Pedro veio aos santos da onde? De Lida. Nós, na nossa igreja, nós devemos nós sermos santos da nossa igreja, santo no nosso local de congregação, santo no meio dos nossos irmãos, na nossa igreja. Não só na igreja, mas também na igreja espiritual, na igreja que abrange todo mundo, todos os salvos. 1 Coríntios 1 e 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Tá vendo? A igreja de todos os santos, aqueles chamados santos de todos os lugares, do mundo inteiro, da terra inteira. A igreja de Deus que está em Corinto, mas também aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo
o lugar invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e Senhor nosso também. Então nós devemos buscar santificação na igreja que a gente congrega, na nossa igreja mesmo visível, porém na nossa igreja espiritual, naquela igreja dos santos de todo o mundo, daqueles que buscam a Deus, que reconhecem Jesus como Salvador. E também, individualmente, cada um, dentro do seu íntimo, buscar a santificação. Efésios 1:18, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Tendo iluminado os olhos do vosso conhecimento, significa o quê? Do vosso entendimento? Aprender. Aprender a palavra de Deus. Para quê? Para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. Para que nós estamos buscando essa santificação? E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Tudo isso não é em vão. Tudo isso tem um sentido. E o sentido é a herança que a gente vai ganhar buscando essa santificação, aprendendo da palavra, seguindo Jesus e sermos propriedade de Deus. Maravilhoso, né, irmãos? Terceira palavra que a gente vai aprender hoje é eleitos. Nós somos eleitos. Eleitos. O que é ser eleito, né? Ser eleitos. Muita gente pensa que ser eleito é ser mais votado, alguém que ganhou para prefeito, para vereador. Neste momento tem muita propaganda política aí, muita gente candidato, né? Parece que se a gente abrir nosso Facebook tem mais candidato a vereador do que eleitor para votar nesse momento, não é verdade? Não parece? Todas as pessoas estão se candidatando aí, parece que todo mundo é candidato. E buscando o quê? Buscando uma eleição. Buscando ser escolhido. Ser eleito significa ser escolhido. Ser escolhido. E nós somos eleitos. Nós somos escolhidos. Vamos ver? 1 Pedro 2:9. Está escrito: mas vós sois a geração eleita. O sacerdócio real. A nação santa. O povo adquirido. Para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa importante. Que coisa maravilhosa. De todos esses candidatos a vereador, quantos que vão ser eleitos? Pouquíssimos, na verdade. Mas tem uma eleição muito maior, muito mais importante, que é a eleição para ser salvo. A eleição daqueles que vão ser escolhidos, daqueles que são escolhidos para salvação. E nós somos escolhidos, nós somos eleitos. Eleitos para a salvação. Nação eleita, geração eleita. Eleita por quem? Pelo próprio Deus. Ele nos elegeu, ele nos escolheu para sermos seus filhos, para sermos salvos. 2 Tessalonicenses 2:13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Esse é o nosso Deus, que nos escolheu para sermos salvos e nos santificou pelo Espírito, através da fé. A fé, na verdade, que Deus nos escolheu para sermos salvos. Nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos para a maior eleição que o mundo poderia buscar. Não é ser presidente do Brasil, ou ser presidente dos Estados Unidos, ou da China. Nada disso é mais importante do que ser eleito para a salvação, eleito pelo próprio Deus, na eleição mais importante de todas, que é a eleição da nossa vida. Mateus 7,16 está escrito: por seus frutos o conhecereis, porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Olha como tem uma sequência lógica. Primeiro nós somos eleitos, nós somos escolhidos. Escolhido pelo próprio Deus. Escolhido para quê? Para a salvação, para a santificação. E aí, através dessa escolha, dessa eleição, nós começamos a mostrar para o mundo que nós somos diferentes, nós somos escolhidos, nós somos eleitos. E como que a gente mostra isso? Através dos frutos. Porque colhe-se uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Não. Nosso fruto mostra quem nós somos. Nós somos uma geração eleita,
uma geração separada, uma geração escolhida pelo próprio Deus. 1 Pedro 2:10 está escrito: vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo. E povo de quem? De Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Tá vendo? Deus nos escolheu. A gente não era nem povo, nós não era nada, nós não era nada. Agora nós somos. Nós somos povo de Deus, povo do próprio Deus, que nós não tínhamos alcançado essa misericórdia, mas agora nós alcançamos, e alcançamos a misericórdia de Deus. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso, não é verdade? Deus é lindo. Amém? Ouviu um amém? A palavra? Nós somos também sacerdotes. Sacerdote. O que esses sacerdotes são? O que o sacerdote faz? Ele intercede por outras pessoas. 1 Pedro 2:5 está escrito: vós também, com pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdote santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O sacerdote, ele intercede por outras pessoas. Lembra do sacerdote que ele ia até a presença de Deus e intercedia pelo povo? Que quando Jesus veio, nos comprou, nos resgatou, tudo mudou. Agora nós somos o sacerdote e nós podemos interceder pelas pessoas, as pessoas que estão perecendo, as pessoas que estão precisando de salvação. Nós temos que interceder por elas. Nós temos esse poder, poder de intercessores, intercessores para buscar as almas que estão perdidas, as almas que precisam de salvação. Nós somos sacerdotes. Sacerdotes santo, escolhido pelo próprio Deus. Hebreus 4, do 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou dos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Somos ajudados por quem? Pelo sumo sacerdote, que não compadecesse, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se. Pelo contrário, ele se compadece por nós. Por que ele se compadece por nós? Porque ele conhece. Ele conhece o que nós passamos. Ele foi tentado, ele foi acusado, ele sofreu. Ele sabe nossas dores. Porém, ele passou por tudo isso sem pecado. E sabe qual que é o mais importante? Hoje ele está onde? No trono da graça. Portanto, ele é um sacerdote de linhagem real. Ele é rei. Nosso sacerdote, ele é rei também. Ele está sentado no trono da graça. Ele vem da linhagem uma linhagem real. E nós, como sacerdote escolhido, nós como sacerdotes santos, também temos essa linhagem, a linhagem real. Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse mundo, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Tá vendo? Nós também reinamos. Reinamos não só no futuro, mas hoje, na nossa vida, nós reinamos por um só, por Jesus Cristo. Jesus Cristo nos faz sacerdote real. Jesus Cristo nos faz sacerdote de linhagem real, de linhagem de reino. Nós somos sacerdote, nós somos intercessores. Nós temos o poder de interceder pelas pessoas, porque nós temos acesso ao próprio Deus. Jesus veio, morreu por nós, nos comprou, nos fez parte da sua família, para que nós possamos ter acesso. Acesso a quem? A Deus. Não é maravilhoso? É demais. Uma última palavra que nós somos também citados é os do caminho. O que significa os do caminho? Vamos ver.
Atos 9:2. E pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Essa expressão é bastante antiga. Essa expressão, para ser considerado, para se referir aos cristãos, é bem antiga. Só por Paulo, ele usou 5 vezes. Uma das vezes foi essa, em Atos 9:2. E pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum deste caminho, quer homens, quer mulheres, não importa. O conduzisse preso para Jerusalém, pagava o preço, por ser do caminho. Mas que caminho? Que caminho que eles são? João 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá vendo? Que caminho é esse? Aqueles do caminho. De qual caminho que eles são? Do caminho chamado Jesus Cristo. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus, ele é o caminho que chega aos céus. E nós somos do caminho. Você se considera do caminho? Você se considera que segue o caminho? Que caminho, Wilson? O caminho chamado Jesus Cristo e a sua palavra. Tá vendo como tudo segue um roteiro? Nós temos, lembra a primeira palavra lá? Nós temos que aprender, porque nós somos discípulos. Aprender o que? A palavra. A palavra de quem? De Jesus. Não é verdade? E assim a gente vai caminhando até chegar a ser considerados do caminho. O do caminho da palavra de Jesus. Não é maravilhoso? Muito bem. Concluindo, irmãos. Ser discípulo significa o quê? Aprender de Cristo, imitá-lo, segui-lo. Procurar cada dia mais ser parecido com Jesus. Um discípulo, ele cada vez mais ele aprende do mestre e ele defende as suas ideias. Assim somos nós com Jesus Cristo. Cada vez mais nós buscamos seguir a Jesus Cristo. Cada vez mais nós procuramos aprender da sua palavra, imitá-lo, segui-lo todos os dias da nossa vida. Ser santo significa o quê? Significa ser separado por Deus e ser separado para Deus. Buscar a perfeição em Cristo todos os dias. Buscar a santificação. Buscar chegar mais próximo do que Jesus fez. Nós somos separados por Deus, para Deus. E devemos buscar a perfeição em Cristo Jesus. Ser eleito significa o quê? Significa ser escolhido por Deus, ser chamado à salvação. A maior eleição de todas é essa. A eleição que Deus nos escolheu para sermos salvos. Porque por nós mesmos nada podemos fazer. Mas por Deus, pela sua misericórdia, tudo, até mesmo a salvação, Ele nos elegeu. Ser sacerdote significa o quê? Significa ser intercessor. Ter livre acesso a Deus. Poder e saber que nós temos um socorro bem presente na nossa vida e também na vida de todos aqueles que são necessitados. Nós temos a palavra que nos impulsiona a buscar essas pessoas, a interceder por essas pessoas. E ser do caminho. O que significa ser do caminho? Andar em Cristo, que é o próprio caminho. Jesus Cristo é o próprio caminho. Então, se nós somos do caminho, somos do caminho. Somos de Jesus, Jesus Cristo. Muito obrigado pela atenção dos irmãos. Hoje à noite, 18 horas, irmãos, não perca, venha na igreja, frequente o culto, tá maravilhoso. Domingo passado foi bênção demais, hoje vai ser também. Venha estar presente conosco aqui na igreja presencialmente. Se você não pode vir, tem algum problema, tem alguma dificuldade, não tem problema. Os meninos estão trabalhando ardorosamente para trazer a transmissão ao vivo. Não é fácil, tenha paciência, ore por eles, ore pela nossa igreja, que Deus nos dá misericórdia e você vai conseguir acompanhar com certeza o culto através da transmissão ao vivo, porque Deus
coloca pessoas capacitadas na sua obra, para que ela nunca pare, para ela continue todos os dias. Não é verdade? Muito bem. Então hoje às 18 horas, culto. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela atenção. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?